Olá, bom dia. Eu sou o João Lucas e ao lado dos meus companheiros Thiago e Leno. Oi, tudo bom? E Leno. Eu sou o Thiago. Hoje nós iremos conversar com Rolando Ferreira, uma das grandes histórias do basquete brasileiro, o primeiro jogador brasileiro a jogar na liga mais competitiva de basquete do mundo, disputou duas Olimpíadas e estava presente na grandiosa seleção que conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos em 87. E hoje, diretor técnico do Coritiba Monsters. Bom dia, Rolando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Que esse prazer é nosso de poder contar essa história grandiosa no basquete. Primeiro de tudo, a primeira pergunta que eu queria fazer é como você começou no basquete na época, que era uma época assim que não se via grandes olhos para o basquete, principalmente no Brasil, que hoje em dia é mais fácil ver crianças com camisa de time, assim, e querendo, almejando jogar o esporte, praticar. Como foi para você na época começar isso? Bom, eu comecei o basquete em 78, né? Eu não tive uma experiência muito boa no basquete de começo, em 78, tanto que eu fiquei, né, 2 anos depois de 78 sem jogar, quer dizer, em 76, desculpe. Fiquei 2 anos e só voltei a jogar no final de 78 no Colégio Positivo. Mas o basquete na época era diferente, apesar de a gente não ter muita gente com camisas de time, né? Como tem hoje em dia, por causa da globalização da NBA, o basquete era o segundo esporte do Brasil. Né? O basquete saía em jornal, saía em revista, tinha uma popularidade muito grande. Né? Só que a gente não tinha essa aproximação da NBA, né, é uma liga nitidamente reconhecida mundialmente e globalizada, né? Então na verdade, eu falo que comecei em 78 no Colégio Positivo Júnior, né, e no Círculo Militar do Paraná. E aí de 78 a 2000 eu joguei basquete. Legal. O que te levou a procurar o basquete, né? Ah, sim, eu queria fazer um esporte, né? Em 76, quando eu tive minha primeira experiência não muito boa, na verdade, minha irmã jogava basquete, né? E na aula de educação física, o professor viu que eu tinha condições de jogar e me indicou para jogar na equipe do colégio, né? Do Colégio Estadual Paraná. E aí eu fui jogar, só que, assim, eu era o mais novo da equipe, sofria bullying e tudo. E aí, quando dei a primeira competição, eu parei, não quis jogar mais, porque ele não me chamou para jogar, né? Então eu fiquei muito desanimado, larguei o basquete, daí em 78 eu resolvi voltar a jogar um esporte, só que eu fui fazer uma aula de vôlei experimental. E aí do lado da quadra de vôlei tinha quadra de basquete, eu queria fazer um esporte, né? E aí o técnico de basquete me viu, conversou com o técnico de vôlei, porque assim, eu era muito mais alto que os outros, morria de vergonha da altura. E aí o técnico de basquete me chamou, me falou se eu queria treinar, né? E que seria no clube, não lá no colégio. E aí eu fui no clube, e como eu era um cara muito envergonhado à minha altura, e o técnico notou isso, ele viu isso, né, notou, e mandou todos os jogadores da minha altura me receberem lá, né, e daí me fez sentir em casa. E aí eu achei meu lugar no mundo, né, onde a minha altura, ao invés de ser motivo de piada, de bullying, era motivo de inveja, todo mundo queria ser a minha altura. E aí que eu falo que eu encontrei meu lugar no mundo. E aí eu comecei a treinar e a me desenvolver no basquete. Foi mais ou menos assim. Oi, Ron, tudo bom? Como que foi para você sair do Brasil para ir morar em Houston, no qual você passou 2 anos no basquete universitário e depois ir morar em Portland, quando você foi draftado pela NBA para jogar pelo Portland Trail Blazers? Você Bom, passou muito perrengue lá?
Ah, passei, né? Bom, as coisas assim aconteceram muito rápido na minha carreira, né? Quando eu estava aqui em Curitiba, eu comecei a jogar lá no Círculo. Meus amigos falavam assim para mim: Rolando, quando chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei: você tá louco, né? Seleção brasileira, eu não vou chegar nunca. Mas as coisas foram acontecendo e realmente eu cheguei à seleção brasileira. E aí, quando eu estava em São Paulo, já no Sírio, né? Quando eu saí daqui, eu fui pro Sírio, em São Paulo, um time que era campeão mundial. Muita gente falava para mim: Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei: o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Não, vai para os Estados Unidos que você vai jogar, você vai chegar na NBA. Eu falei: você tá louco, né? Você bebeu? E aí começaram a falar tanto para mim que eu comecei a acreditar, né? E aí a mudança, eu recebi esse convite de Houston, né? Que era uma universidade reconhecidíssima no basquete universitário. E aí, como eu já tinha saído de casa de Curitiba para o Sírio, né? A transição não foi muito difícil, assim, de morar nos Estados Unidos, né? Foi mais difícil quanto eu ser latino, né? Não tanto em Houston. Houston eu era mais aceito, porque eu era um jogador, né, importante no time, era um jogador, eu fui titular nas 2 temporadas, né? Mas a transição da universidade para o profissional foi mais difícil por essa questão de ser latino, né, e estar competindo com outros jogadores, tirando espaço de americanos, né. Na época, a NBA não era globalizada como é hoje. Hoje em dia, 40% dos jogadores da NBA são estrangeiros. Naquela época, não. Dá para contar nos dedos da mão quantos eram de fora. Então, eu sofri um pouco, né, com isso, né, de ser latino e estar tirando o lugar de um americano. Então, Rolando, até sobre essa sua adaptação, você foi o primeiro brasileiro a disputar uma partida pela NBA, né? Mas você não foi o primeiro a ser draftado. O Marquinhos Abdallah e o Oscar Schmidt foram antes, mas eles não chegaram a jogar. Você chegou a conversar com eles antes, quando você foi para lá, para saber mais ou menos sobre o ambiente no vestiário e tudo mais? Bom, como eles não jogaram, né, na NBA, quer dizer, eles não tinham muitas informações para dar para mim, né? Então, com o Marquinhos é meu ídolo aqui no Brasil, foi um cara que eu joguei com ele me apoiou, né, desde o começo para ir, né, para os Estados Unidos, tanto que tinha conversado com o técnico dele lá em Pepperdine, né, para eu jogar na universidade, mas não deu certo, eu acabei indo para Houston, né, e o Oscar não conversei muito sobre isso, né, porque na época quando você jogava na NBA em 88, você não podia jogar na seleção brasileira mais. Mas era uma coisa que eu queria provar para mim e para os outros que eu conseguiria fazer, entendeu? Então eu nem me pensou, né? O meu objetivo era chegar na NBA, né? E graças a Deus deu certo, né? Não importa o que seria cobrado depois, se eu não ia poder jogar na seleção brasileira ou não. Apesar que depois de um ano foram liberadas as entradas, né, dos jogadores da NBA nos Jogos Olímpicos, os mundiais, nesses campeonatos regidos pela FIBA. E na sua chegada na NBA, como que foi ver o Portland lá e ver que eles te draftaram? Houve algum contato antes, alguma coisa assim, ou foi... Bom, como acontece, né? Eu joguei 2 anos na Universidade de Houston, por quê? Porque eu fui com 22 anos para os Estados Unidos. Então, quando na Divisão 1, que era o caso de Houston, né, que era da Divisão 1, jogador estrangeiro só pode jogar até os 24. Então, eu tinha 2 anos para mostrar todo o meu potencial para poder ser draftado. Então, durante esses 2 anos, né, graças a Deus eu me destaquei na universidade, você recebe, né, várias cartas, contatos de times da NBA. Né? Então tem aqui as quartas guardadas, né, de vários times: Chicago Bulls, Sacramento Kings, Washington, nem lembro o nome da época, Wizards, né, agora. Então várias equipes mandavam essas cartas e ficavam de olho na gente, né? O Portland não entrou em contato comigo na época, mas, né, eles tinham a liberdade de escolher quem eles quisessem. Eu consegui, né, eu arrumei um agente, né, no meu segundo ano, que era responsável pelo contato com as equipes, e no dia do draft até eu estava aqui no Brasil,
Eu nem sabia que era o dia do draft, hoje em dia é transmitido, né, para o mundo inteiro, mas na época não. E aí meu agente me ligou, né, avisando que eu tinha sido draftado pelo Portland Trail Blazers, tinha sido a primeira escolha da segunda rodada, e foi um momento incrível, né, que eu vi que eu tinha alcançado meu objetivo. E na seleção brasileira, nos Jogos Pan-Americanos, em 87, como que foi enfrentar aquele time americano na final lá, que dá pra ver que o time brasileiro jogou com muito aguerrido naquela partida. Como que foi antes, assim, do jogo, o clima, as rodinhas, preleção, como que foi isso? Bom, então, a gente foi para Indianápolis, a gente foi para conquistar a medalha de prata. Ninguém imaginava que a gente iria ganhar ouro, porque os Estados Unidos, né, tinha um time muito forte mesmo, né, apesar de ser universitário, muito forte, estavam jogando em casa. Então ninguém acreditava que a gente ia ser campeão pan-americano, né? Nem brasileiro, nem americano, ninguém, né? E aí, quando a gente chegou no ginásio, né, o professor Ari Vidal, que era o técnico, foi dar a preleção, a gente esperando a preleção da vida da gente, e ele chegou para a gente e apenas falou assim: "Jueguem nomás", né, em espanhol, né? Apenas joguem, né? Por quê? Porque a gente já tinha cumprido nossa missão, que era chegar na medalha de prata. E aí, quando acabou o primeiro tempo, né, nós estava perdendo o jogo por 14 pontos, se não me engano. O pessoal dos Estados Unidos passou, né, no corredor com garrafa de champanhe, né, telefone vermelho para ligar para o presidente, coisa assim. E aquilo mexeu, né, com a gente viu que eles já tinham como certo, né, a gente não tinha mais nada a perder. E aí o segundo tempo foi totalmente diferente. Nossos jogadores mais experientes, Oscar, Marcel, começaram a fazer algumas provocações na quadra, né, para os americanos. Falaram: se você é tão bom, arremessa de 3 aí. Só que o jogo deles não era esse, né? Era um jogo baseado nos pivôs, né, dentro do garrafão. E aí eles começaram a cair na pilha, começou a dar as coisas certas para a gente, né, que o nosso jogo era rebote, contra-ataque, arremesso de 3, as bolas do Oscar e do Marcel começaram a cair, e a gente conseguiu virar o jogo e sair com essa vitória que, né, mudou a história do basquete mundial. E como que foi a sensação depois desse jogo? Demorou muito para cair a ficha sobre o que vocês tinham alcançado? Foi a choradeira, né? Todo mundo chorou, muito animado, né? E a melhor sensação do mundo é olhar para o banco dos americanos e ver eles sentadinhos lá, né, com aquela carinha e não acreditar, né? Foi uma sensação muito boa, né? E não existe sensação melhor você estar no pódio com o hino brasileiro tocando e você num lugar mais alto no pódio, né? Só que assim, né, eles estavam tão crentes da vitória que nem o hino brasileiro eles tinham para tocar, né? Eles tiveram que pegar no estádio de futebol lá, e lá futebol a gente dominava, né? Então levaram e tocaram uma parte só do hino e a gente continuou cantando a capela. Foi uma sensação indescritível, né? Foi demais. Rolando, meu pai sempre comentou de como o Oscar Schmidt ele era um cara diferenciado, assim, nas palavras dele, um dos melhores que ele já viu. Como que foi dividir as quadras com o Oscar e como que era o Oscar fora das quadras também? Bom, o Oscar é uma pessoa obstinada, é um cara que vai atrás das coisas, sempre foi, né? Um cara que treinou muito para chegar onde ele estava. Como todo atleta de alto nível, né, que se destaca, é um cara que é difícil, né? Convivência não é fácil, mas é um cara que chegou onde chegou por seus esforços, né? Eu joguei com ele muito tempo, minha vida inteira, tanto que quando eu fui para o Sírio, em 81, que eu fiquei 4 dias lá fazendo teste, né, no Sírio, eu fiquei na casa do Oscar com ele, né? Então jogamos botão, fizemos um monte de coisa e treinamos, né? Eu vi que ele treinava muito.
né? E assim, foi uma honra para mim ficar nesses 4 dias. Daí joguei no Sírio com ele, joguei na seleção, joguei em outras equipes com o Oscar, né? Não é fácil o homem, não. Mas é assim, para mim, assim, ele é um grande, acho que um dos maiores arremessadores da história do basquete, né? E o arremesso dele é fantástico, né? A precisão. E ele conseguiu isso por treino. Tanto que quando falo para ele que ele é mão santa, ele fala: não é mão santa, é mão treinada. De tanto que ele treinava. É um grande jogador, né? Merece todos aí os elogios, todas, né, as pompas, né, que ele recebe. Mas assim, para mim, assim, ele não era um jogador completo. Eu acho que assim, o Marcel, que estava na seleção do PAN, era muito mais completo que ele, e o Marcel era o cabeça do time. O Oscar era um grande jogador, um grande arremessador, mas acho que o Marcel era muito mais completo que o Oscar. E sobre outro projeto agora, o Coritiba Monsters, é que a gente aqui da cidade, a gente sente muita falta de ver um time da nossa capital disputar os grandes campeonatos de basquete, porque quase nunca tem, assim, mas como que tá sendo esse projeto e o que vocês visam com ele, até onde? Então, basquete em Curitiba, na verdade, de alto nível nunca existiu, né? A gente teve em São José dos Pinhais, um feminino, um masculino, mas basquete de alto nível em Curitiba nunca existiu. Então a gente tem aí esse projeto, o Curitiba Monsters, né, que a gente tem a parceria do Curitiba Futebol Clube, da Prefeitura de Curitiba, né, e da Associação Viver Mais, né, que é uma associação sem fins lucrativos, que faz um projeto de iniciação do basquete, um projeto de basquete social, né, com cadeirantes e basquete para surdos. E esse projeto assim nasceu há 3 anos quase, né, da vontade do presidente da Associação Viver Mais, o professor Adair Rocha, né, que foi jogador de basquete também, trabalha com basquete, do técnico Fábio Pelanda, né, que é o técnico do Thalia. A gente tem também o suporte da Sociedade Thalia, né, que cede os jogadores e espaço para a gente treinar. Então o basquete a gente está indo devagar, por quê? Porque a gente quer plantar uma semente e que ela cresça. Né? Eu já vi muitos projetos de basquete nascerem e morrerem na casca. Por quê? Porque eles pulam etapas para chegar no alto nível e não criam essas raízes na sociedade. Né? Então a gente está indo devagar, a gente participou da LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que são atletas sub-22, né? Em 2019 ficamos em 7º no Brasil, sub-22, né? Ficamos em 7º no Brasil, e também do sub-19 no brasileiro, ficamos em 7º também. É um grande resultado para um projeto que tinha apenas um ano. O ano passado a gente preferiu não jogar as competições por causa da toda a situação da pandemia e do Covid, porque a gente é um projeto pequeno, na verdade, e se dá alguma coisa, acontece, pode levar o projeto, né, acabar com o projeto. Esse ano retomamos, né, já temos alguns patrocinadores. Nosso objetivo esse ano é jogar o Paranaense, jogar a LDB, o Sub-19 novamente, e se Deus quiser, se tudo der certo, no ano que vem a gente vai jogar o campeonato da CBB, que é o campeonato adulto, né, da Confederação Brasileira do Basquete. E, quiçá, né, em 2023 ou 2024, a gente jogar a NBB, que é o Campeonato Profissional de Basquete do Brasil. Mas a gente está fazendo tudo com os pés no chão, não estamos colocando, né, as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, né, como dizem. Então, fazendo tudo devagar, bem organizado, para a gente não ter surpresas no caminho, né, e ter uma base sólida para a gente continuar. A gente teve exemplo agora, há cerca de 15 dias, nesse campeonato CBB, que um projeto lá de Brasília, chama Basquete Cerrado, fechou as portas por falta de organização e administração. Então a gente não quer que aconteça isso com a gente. Então a gente está fazendo esse processo devagar, né, para criar essas raízes, para a gente ter uma estrutura boa para os atletas e para nós, né, e a gente quer colocar Curitiba no mapa do basquete brasileiro. Com certeza esse é um sonho que a gente carrega, né, e a gente quer chegar lá. Rolando,
que você pensa sobre essa nova geração do basquete brasileiro, com alguns jovens jogadores surgindo, como o Didi, que foi há 2 anos draftado pelo Pelicans e agora está jogando pelo Sydney, na Austrália? O que você pensa sobre essa geração nova? Bom, a gente tem muito talento. A gente tem um material humano muito grande aqui no Brasil, tanto que a gente tá revelando sempre jogadores, né? Tem vários jogadores na Europa, na NBA, né? Nas universidades americanas, né? Eu acho que a gente tem condições, né, de ocupar o patamar que a gente tinha nos anos 80, né? Então, nos anos 80, o basquete brasileiro era um basquete respeitadíssimo, sempre entre os a gente, bom, eu nos mundiais que eu participei, né, nas Olimpíadas, a gente ficou sempre entre os 6 primeiros, né, apenas no Mundial de 94 que a gente ficou em 11º, que foi um resultado muito ruim, mas a gente sempre brigou por medalha, né? E a gente tem condições com esses jovens valores, de voltar a brilhar, né? Então, como eu falei, a gente tem atletas de alto nível, material muito humano muito grande, né? E o que precisa, na verdade, né? Eu acho que é fazer um time desses atletas, né? Não adianta a gente ter 12 jogadores em NBA se a gente não forma um time. Então, a grande virtude nossa, da minha geração, com Oscar, Marcel, os jogadores, tinha jogadores que jogavam na Europa, né? Oscar, Marcel, Israel, jogadores jogavam na NBA, eu, Pipoca depois jogou, Mauri, jogadores consagrados aqui, mas a gente formou um time, a gente sabia das nossas responsabilidades, né? Sabia quem ia ser o pontuador, sabia quem ia pegar rebote, então todo mundo era importante para o time. Se a gente não tiver 12 jogadores de alto nível que entendam, né, esse negócio do time, a gente não vai conseguir lugar nenhum, né? A gente não pode ter 12 jogadores querendo ser os astros da equipe, né? Então cada um tem que saber a sua posição, o que fazer de melhor para ajudar a gente a conseguir alcançar nossos objetivos. E Rolando, qual foi as principais diferenças que você sentiu da NBB para a NBA? Bom, assim, do basquete brasileiro, né, para a NBA é um mundo completamente diferente. Hoje a NBB está muito mais próxima, né? A primeira coisa e a coisa mais marcante que está fazendo o basquete crescer novamente é que os donos da liga são as equipes, né? A NBB foi criada a partir de um grupo de equipes, né? Então essas equipes são donas da liga. Antigamente, antes da criação da NBB, era a CBB que montava esses campeonatos e a CBB era dona do campeonato. Então, a equipe participava, mas não tinha nenhum retorno financeiro, né? A gente tem que entender que o esporte hoje em dia é um negócio e precisa dar lucro para essas equipes, né? Então, as equipes sendo donas do campeonato da NBB, elas vão dar lucro para as equipes. É um negócio como qualquer outro, como a NBA é. Né? Então essa era a maior diferença, né? Lógico que a parte técnica, né? A parte de estrutura ainda a gente está longe de alcançar, porque na NBA a gente tem os melhores jogadores do mundo, né? A estrutura é fantástica, né? Os ginásios para 15 mil pessoas, acolchoado, né? Os assentos para os espectadores acolchoado, né? É um show, né? Todo jogo é um evento, né? Que o basquete é apenas mais uma coisa, porque tem várias coisas que acontecem naquele dia. Então, acho que a gente está longe ainda de chegar à NBA, mas a gente melhorou muito, né? A NBB é baseada na NBA, né? E a gente vai melhorar e, se Deus quiser, um dia vamos chegar, né, perto do que a NBA é hoje. Rolando, você tem alguma dica para quem algum dia almeja chegar no nível do basquete profissional, ou alguém como eu que só quer ganhar do irmão no 21 mesmo? Então, a maior dica é treinar, né? Porque como é um esporte é repetição, quanto mais fizer o movimento, melhor você vai ficar. Então, tem que treinar,
né? E os objetivos, você não pode tirar os objetivos da cabeça. Se o seu objetivo é chegar um dia à seleção brasileira, ou então seu objetivo é ser profissional de basquete, o seu objetivo é apenas ganhar do irmão no 21, não esqueça os seus objetivos. Mas é lógico, assim, às vezes o objetivo está muito longe, né? Então eu estou começando o basquete hoje, o meu objetivo é chegar na NBA. Cara, é muito longe. Para chegar na NBA, você tem que ter algumas etapas que você tem que superar. Primeiro, você tem que arranjar um time para jogar. Depois, você tem que ser titular do seu time. Chegar ao adulto, né? Então, vou colocar, apesar de você ter um objetivo maior, botar objetivos alcançáveis no caminho para você não se desanimar, porque às vezes o objetivo fica muito longe. E treinar, né? Você treinar, dormir com a bola de basquete, porque só assim você vai melhorar. Muito obrigado, já tá dando nosso tempo aqui, né? Mas é uma grande honra conversar com você e poder compartilhar essas histórias desse esporte tão encantador que é o basquete, né? E muito obrigado, de verdade mesmo, por dar nosso espaço aqui para falar sobre o basquete, sobre toda a evolução que tá por vir, que o basquete é muito gigante e tem muito potencial no Brasil. O que é isso? O prazer é meu. Eu gosto muito sempre de compartilhar histórias, falar de basquete e fico feliz em poder ajudar, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Vocês têm meu contato, é só entrar em contato, tá bom? Beleza, brigadão, valeu.